Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio do Pode Ser Leve com Eve Leão. E é isso mesmo, gente. Eu, quando pensei num podcast, eu pensei num podcast diferenciado para o universo feminino, onde a gente pudesse falar de leveza, onde a gente pudesse falar de que muitas vezes, né, nós mulheres vestimos a capa da Mulher Maravilha e a gente acha que tem que dar conta de tudo, né? O mundo tem pressa e aí a gente fica extremamente o quê? Cansada. E às vezes a gente precisa deixar essa capa de Mulher Maravilha do lado e se permitir mergulhar nessa leveza. Fazer com que as coisas possam acontecer de uma forma muito mais tranquila, de uma forma mais leve. Então, antes de começarmos, eu queria fazer um convite muito especial para todos vocês que estão nos ouvindo, que você desacelere um pouquinho, respira fundo, que você possa entrar em contato com a sua respiração e ir para uma ilha deserta. Vamos lá. Vamos refletir sobre o que é leveza, né? Será que eu estou conseguindo usar essa leveza na minha vida? Então, a gente sabe que vive num mundo, né, que tem muita pressa, muitas cobranças, excessos. E em meio a tudo isso, muitas vezes a gente esquece que a vida pode ser mais leve. Você já parou para pensar? Pois é. A leveza não significa ausência de desafios, não, hein? Ela significa escolher como a gente vai atravessar cada fase de uma forma mais light. É responder com gentileza quando seria muito mais fácil reagir. É acolher, é perdoar, é recomeçar, é seguir em frente sem perder a sua essência. Jamais. Não tenha medo de ser quem você é. Pelo contrário, se orgulhe por tudo que você construiu ao longo dessa vida, né? Como diz Cora Coralina, somos uma colcha de retalhos. Cada pedacinho do retalho tem um pedaço da sua vida. Se orgulhe disso. E aqui a gente acredita que a verdadeira essência está nas atitudes, nas escolhas e na forma como tratamos nós mesmos e as pessoas que estão ao nosso redor. Então, pega seu café. Se você estiver aí no carro, pega uma balinha de morango, né? Ajuste o volume e permita-se viver esse momento de leveza com você mesmo. Eu sou Eve Leão, consultora de imagem e estilo, professora, enfim. Esse é o nosso espaço com leveza. E vem comigo, Pode Ser Leve com Eve Leão. E eu já vou deixar uma pergunta para cada um de vocês. O que é ser leve para você na vida? Vamos lá. Hoje eu tenho uma pessoa muito especial que vai fazer parte do nosso podcast, Pode Ser Leve com Eve Leão, que eu admiro muito e que foi assim, foi muito bacana, né? Eu fiz o convite e imediatamente a Gisele ficou super feliz e falou assim: não, pode contar comigo, né? Meu paciente, porque tem um consultório, né, Gisele? E a Gisele é uma grande nutricionista que faz uma diferença incrível na vida das pessoas. E a gente hoje vai conhecer um pouquinho dessa essência, dessa leveza que é a Gisele. Gi, eu chamo ela assim com muito carinho, viu, gente? Seja muito bem-vinda ao Pode Ser Leve com a Eve Leão. E, assim, queria, inclusive, te dar uma lembrança, um mimo, né? Que tem tudo a ver aqui com o Pode Ser Leve. Acho que você vai gostar. Sim. Vamos ver o que será, gente. O que será? Eu sempre começo, né,
os episódios falando um pouco dessa leveza, que inclusive é o símbolo do podcast. Vamos ver. Ela tá aí. Ela vai falar. A gente vai ter um bate-papo muito gostoso com a Gisele. O que será? Nossa! Como é que você adivinhou? É sério? Sério? Uma borboleta. Gente, eu tenho borboleta na minha casa inteira, tá? Olha, não, pronto. Tá vendo? Não sabia. Meu marido, inclusive, saiu tirando algumas que ele acha que é muito. Ah, meu Deus, que legal. Olha, que conexão, Eveline. Que conexão. Obrigada. Imagina, seja super bem-vinda. Inclusive, o símbolo do Pode Ser Leve, né? Tem tudo a ver. Transformação, transformação, leveza. Obrigada. Viu? Eu que te agradeço. É um prazer enorme estar aqui. Com certeza. Para mim, assim, é um momento muito emocionante, porque a Gisele é uma pessoa que me ajudou muito no processo, mas a gente vai escutar mais dela. Gisele, me fala um pouquinho sobre esse processo, todo esse momento, né, da trajetória da sua vida, escolher ser nutricionista, né, perceber o quanto além vai uma boa alimentação, amar pessoas, né? Me fala um pouquinho. Certo. Eu falo assim, que eu já gostava desse estilo de vida saudável antes de ser nutricionista. Olha que legal. E eu sempre acreditei que a gente tem sim que ser leve. Esse leve é você acreditar e ter paciência no processo, deixar as coisas acontecerem. Porque quando você acredita, o universo ele te conduz. Exatamente. E você vai encontrando o seu sentido de vida e ele vai te direcionando para aquilo que você gosta, para aquilo que você ama, porque você vai se ouvindo. Então, eu tenho 20 anos que sou nutricionista já, Olha, né? Já 20 eu fui anos. a segunda turma de nutrição em Manaus. Olha. E naquela época ninguém nem sabia que profissão era essa. Né? Perguntavam... Você é o quê? Você faz nutricionismo? Eu lembro até hoje de nutricionismo. Sim, sim. Não sabiam. Na época, né, já tinha... Isso. Não se falava tanto, né? Isso. E eu já treinava há muito tempo. Então, eu treino desde os meus 19 anos. Então, eu já tinha ali, gostava muito desse estilo de vida saudável. Só que eu sempre procurava algo que faltava. Sim. E esse algo eu sempre sonhava voando, por isso as borboletas. Por isso as borboletas. Que também tem um significado incrível na minha vida. Eu sonhava muito voando, dizia, algo me falta. E foi quando eu disse, vou fazer uma faculdade. Fiquei desesperada, porque eu apenas queria... mas não sabia o que seguir. E meu coração não dizia para eu ir para o lado do personal trainer, não, da educação física. Não falava, apesar de eu gostar muito. Sim. E foi quando uma amiga disse, Gi, vai ter faculdade de nutrição aqui. Nossa, que bacana. E eu, gente, já fui comendo tudo. Falei, é isso. Eu amo cozinhar, você sabe disso. Sei, não. Maravilhosa, eu amo gente. me alimentar bem. Eu prezo mesmo isso. Não tem um dia na minha vida eu levanto da minha mesa, se não tiver salada, eu vou preparar na hora uma para trazer. Porque eu tenho prazer. Sim. Me faz falta. Então, quando eu fiz a nutrição, foi uma paixão e é até hoje. E até eu hoje, acho que eu não consigo me ver sem ser nutricionista. E esse amor foi fazendo eu cada vez me especializar mais, entender mais, estudar mais. E eu amo tanto que eu fico comendo cursos, leituras, porque quando a gente ama, a gente é gostoso. É até um passatempo no final de semana, um descanso. Vou fazer uma leitura, vou ver um caso clínico, vou ver alguma coisa. E às vezes a pessoa não entende. É igual um homem assistir futebol, ele não relaxa. Isso. Eu relaxo na minha leitura. Isso não quer dizer que eu não faça também outras coisas, né, que a gente precisa. Mas é muito amor envolvido. É muito amor. E olha, gente, eu mais do que ninguém posso dizer que a Gisele é exatamente isso. Porque quando eu comecei, que eu cheguei em Manaus há 10 anos, eu
conheci primeiro a irmã dela, né, que é uma grande, grande esteticista. E aí ela me apresentou a Gisele, que veio cuidar da minha alimentação, porque a gente pensa que não, né, Gi? Mas o quanto é importante, não é só atividade física, é um conjunto, né, de pequenas coisas que vai fazendo com que você entre nessa sua melhor fase, na fase mesmo saudável, né, eu diria. E foi aí que eu comecei realmente a gostar de saladas, entender que, gente, bem, de qualquer maneira, eu sempre achei que em tudo que você vá fazer na sua vida ou vá abraçar, tem que colocar muito amor, né? Com Porque certeza. essa é a receita, né? Uhum. Ideal. Sem amor, não tem como nada acontecer. E aí, quando você se encontra na profissão, ou você coloca amor em tudo que você faz na vida, o resultado só pode ser maravilhoso, né? E ela me ensinou muito. Ela me ensinou como é comer de uma forma saudável e muito saborosa. Isso. Ter prazer, né? Ter prazer. Isso foi uma das coisas que eu aprendi dentro da nutrição funcional, que é o meu primeiro curso foi personal diet. O que era o personal diet? É o que eu faço ainda até hoje, né? Eu gostaria de ter mais tempo, então eu só vou em casas exclusivas hoje, isso é uma, porque o consultório acaba tendo uma demanda muito grande. Mas esse primeiro curso que eu fiz, assim que eu formei personal diet, era aprender a dar sabor a uma alimentação saudável, quebrar aquele, né, conceito de que a alimentação saudável era aquele peito de frango sem cor com aquela alface do lado. Isso, exatamente isso. Aquele alimento totalmente sem graça. Sim. E aí nós fomos aprendendo a dar sabor, a trabalhar com ervas. Lembra que eu vou fazendo? Eu ensino muito a trabalhar com temperos, com ervas, com especiarias. Fazer a mesma alimentação do dia a dia de uma forma saudável, mas com prazer. Fazer uma milanesa saudável e crocante, sem precisar estar frito, né? Exatamente. Saber colocar qualidade numa farinha. E você não só nutrir, mas nutrir tudo. Os sentimentos, o prazer em comer, nutrir o corpo, conseguir emagrecer, conseguir ter mais saúde, sem levar aquilo como uma dieta que vai ter começo, meio e fim. Sim, assim exatamente. Não. Assim você leva para a vida essa alimentação. Para a vida. Para a vida. E foi isso que eu aprendi e faço até hoje. E faz divinamente bem. Porque você, quando... Na verdade, tem um diferencial incrível que eu acho em você. Desde que eu te conheci. Primeiro, eu aprendi a me alimentar de uma forma saudável e ver e sentir o gosto, né? Como é gostosa a comida, né? Eu tinha muita dificuldade de grãos, enfim, e aí muita dificuldade de emagrecer, etc. Então, a Gi, os pratos são verdadeiras assim obras de arte, né? Porque ela tem assim um cuidado incrível desde o momento que ela chega na sua casa, gente. Vocês não é surreal. Ela traz um uniforme para sua secretária de frutas ou de legumes, é tudo bonitinho, tem touquinha, né? Tem a bata, né? Que ela veste para ela poder cozinhar de uma forma prendendo o seu cabelo. Então a Gi já chega abraçando você. Isso é o quê? Leveza, né? Estamos falando de leveza. Isso. Leveza. A apresentação, né? Apresentação, eu vejo que as pessoas, elas jogam a comida de qualquer jeito. Só porque está em casa, é a comida do dia a dia, e serve de qualquer jeito, põe em qualquer louça. Eu digo assim, tira as melhores louças. A refeição é para nós. Se a gente trata uma visita assim, a gente tem que tratar a gente também. Isso aí. Então, eu sempre ensino o melhor corte, a apresentação, porque nós também comemos com os olhos. Os olhos. Né? O sentimento vem antes do sabor. Então, só de olhar, né, Gi? Ela faz até flor, gente, com manga, tomate. Não, é uma obra de arte. E vou dizer, lá em casa,
meu marido, né, eu chamo muito de... Enfim, ele dizia assim, meu Deus, mas não, como é que eu vou comer um tabule, ou vou comer, né, enfim, o cuscuz marroquino, né, que é divino dela. Lembro até gelatina. Gelatina, né, tudo. E, gente, é incrível, porque, assim, ela faz acontecer e você se apaixona pela comida e não tem como não chamar a Gisele 1000 vezes. E você vê também outra... Tem uma outra situação que é muito importante que acompanha ela, né? Ela leva tudo para mapear você em casa, conhecer você, caso você não possa ir ao consultório, né, Gi? Você leva. A Nutri vai até a Nutri vai até você com muito carinho. E assim ela vai ensinando, vai dando aulas e vai mostrando que sim, você pode emagrecer comendo muito bem, mas de uma forma extremamente saudável. Eu até costumo falar que todo mundo pensa, muitos pacientes às vezes se assustam, porque eles acham que para emagrecer tem que comer pouco. Eu falo, tem apenas que comer certo. E comida de verdade é muita comida para bater, um exemplo, 1.500 calorias. Que todo mundo diz, 1.500 é pouco, né, Gi? O trabalho que me dá de eu colocar aquele tanto de comida até bater 1.500 calorias de comida. Uau. Do arroz, do feijão, da carne, da salada, do legume, da frutinha, de comida. De comida. Então, você come-se muito bem e ainda emagrece. Tá vendo, gente? Tá vendo? Isso é muito importante. Para quem não sabe, depois a gente vai deixar o contato da Gisele, viu? Faço questão, porque realmente ela fez uma grande diferença na minha vida. Me diz uma coisa, Gi. Você acha que a obesidade ela é uma doença ou ela é uma consequência de escolhas erradas? Na verdade, a obesidade é uma doença. Só que ela também está associada às escolhas. Tá? Então, a obesidade ela sempre foi doença. A minha especialização é obesidade e emagrecimento. Eu tenho essa especialização o mesmo tempo que eu tenho de formada, que eu já terminei e fui fazendo especialização. E já se falava obesidade é uma doença que precisa ser tratada como doença. Tanto é que hoje os análogos estão revolucionando esse tratamento. Olha só. Né? Porque ele veio mesmo para ajudar os pacientes, sempre associado à alimentação, lógico, e o estilo de vida. Sim. E aí você tem o combo perfeito hoje para, graças a Deus, vencer a obesidade. Porque ela é multi, né? Que a gente fala... Ela tem multifatores, ela gera uma inflamação crônica, você tem as doenças metabólicas envolvidas, o diabetes, a hipertensão, né? Problemas cardiovasculares, tudo. É bem sério. Ansiedade, compulsão, tem muitas patologias envolvidas. Sim. Então, não tem como só encarar como sendo apenas ganho de peso por escolhas. Não, a escolha é uma consequência também ali junto. Sim. E, lógico, cada escolha, cada hábito vai só piorando a situação, mas ela tem que ser tratada como doença, sim. Tem, né? Tem. E eu trato muito as duas questões, né? O comportamento, que você sabe. Sim, então, é quando verdade. Eu trato a obesidade, eu mudo o hábito, eu tento, na verdade, entender quem está na minha frente. Sim. Porque se você não conseguir ouvir o paciente, você não consegue também personalizar para ele o que ele consegue seguir. Né? E respeitar o limite e a fase que ele está. Que isso também faz diferença. Não adianta a gente querer colocar, às vezes, a melhor estratégia nutricional, a melhor dieta, se ele, muitas vezes, no momento que ele está, ele não vai conseguir dar conta. Você mesmo abriu aqui o podcast falando sobre esse excesso de tarefas, a mulher multifuncional que tem que dar conta de tudo. Então, imagine uma mulher dessa acima do peso. Aí pegando um profissional que não consegue ouvi-la. Sim. Aí vai querer colocar uma dieta super restrita ou cheia de coisas que ela não come.
Sim. ou não respeitar a situação financeira dela. Também. Né? Colocar coisas lá que nem é da nossa cultura ou da cultura dela. Exatamente. Isso é uma questão bacana de você, né, ter consciência como nutricionista também desses detalhes, né? De ouvir, de direcionar o tratamento, de ir personalizando, de ir conduzindo ele. Tanto que hoje eu não trabalho com consulta avulsa, eu trabalho com programa de acompanhamento, porque a gente não resolve a obesidade, nenhuma doença em uma consulta. Exatamente. Então tem que ter um acompanhamento para você ir mudando também os hábitos. E corrigindo o que precisa ser corrigido, e suplementando. Isso. E aos poucos, se ele não treina, na primeira fase, não vai logo colocar treino, dieta, um monte de coisa junto. Primeiro, arruma o básico, que o básico funciona. Sim. Que ele consiga seguir. Depois, você vai dando os passos seguintes. Então, agora vamos fazer uma caminhada. Depois que ele já fizer a caminhada, então agora a gente fazer um treininho de força 2 vezes ou 3, né? Isso. Respeitar, às vezes a pessoa só consegue 2. 2 não é melhor do que nenhuma. É verdade. Então, não vem com histórias que nenhuma paciente minha uma vez chegou, triste, disse assim... tinha sido uma luta imensa eu conseguir fazer ela treinar 3 vezes na semana. E ela já estava treinando, e ela estava indo super bem. Aí ela vai num outro profissional que não tinha nada a ver com emagrecimento. Um exemplo, ela foi num ortopedista. Tá. Um exemplo. Tá. Que não foi isso, e eu não quero falar aqui. Claro. E ele disse assim, quantas vezes você treina? Ela, 3. 3 não vai ajudar você. Você tem que treinar todo dia. Aí, gente. Atenção aí para esse detalhe que ela está falando. Né? E ela saiu de lá arrasada. Ou seja, por isso que muitas pessoas desistem. Então, se eu não consigo ir todo dia, eu não vou mais nenhum. Não vou mais nenhum, E 3 vezes ajuda. E muito. E muito, né? Então... é isso que nós precisamos, né? Tratar. E a obesidade também é isso. Não só emagrecimento, em tudo na vida. A gente tem que ter paciência, a gente tem que ter constância, a gente tem que fazer isso a longo prazo, a gente tem que ir conduzindo, acompanhando devagar. E respeitando também o ritmo de quem está ali na tua frente. Respeitando o ritmo de cada um. Porque cada paciente é uma história diferente, né, gente? De hábitos, né? Enfim, tá aí, a moça que só podia, estava super feliz porque ela malhava 3 vezes por semana e alguém disse, nossa, é muito pouco, né? Ela acabou de dar um exemplo. E muitas vezes o que faz? Desiste. Né? E a pessoa desiste. E ela já ia desistir. Né? Então, não desista, saiba que existe um processo, né? Então, a Gisele está falando um ponto que é super importante. Cada paciente é uma história diferente, né? Onde ela vai mapeando, formando todo esse cronograma para ela fazer esse acompanhamento com esse paciente, né, Gi? E para que possa, com que cada vez mais a pessoa... Estamos falando de leveza, estamos falando de autoestima, né? De se amar, de ver que está perdendo, de que está se alimentando super bem, de uma forma saudável, né? Não aquele fast food que a gente muitas vezes deixa de se cuidar e entra numa alimentação não muito legal, né? Mais ou menos isso, né, Gi? Isso mesmo. E me diz uma coisa. Você acredita que a autoestima ela melhora quando as pessoas emagrecem, ou o emagrecimento ele acontece com mais facilidade quando a autoestima ela melhora primeiro? Como é que funciona um pouquinho isso? By Gisele. Olha, lógico que se a pessoa está emagrecendo, a autoestima melhora. Sim. Mas muitas vezes eu tento colocar para todo mundo que precisa às vezes emagrecer, que ele, em primeiro lugar, ele tem que se amar.
da forma que ele tiver. Se ele colocar amor nele, ele vai conseguir, por exemplo, seguir o que ele precisa fazer. Legal, gente. Né? Olha. Então, ele tem que procurar se amar nas fases, que eu digo. Na fase gordinha e na fase do emagrecimento. Porque se ele não conseguir, logo na primeira fase, a construir esse amor, ele não vai ser constante nesse processo. Ele vai estar sempre se julgando. E o medo da comparação. Eu tento tirar muito isso. Dele não se comparar, e sim dele se comparar com ele mesmo. Onde ele estava, para onde ele está indo, e cada passo que ele está dando que está melhorando. E não olhar para a grama do vizinho. É isso aí. Sempre para dele. Sempre para dele, E isso torna o processo melhor. Então, a autoestima, ela vai ajudar muito, mas eu sempre peço, tente mantê-la desde o início. Não deixe só para quando você estiver magro, porque a vida é cíclica também. Muitas vezes você vai ganhar um pezinho a mais numa viagem. Exatamente. Em algum momento. E aí você vai deixar de se amar? A autoestima vai embora de novo? É isso mesmo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse processo. Sim. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem, gente. Então, é isso aí. Detalhes que são muito importantes para você transformar a sua vida em algum momento, né? Se você está mais gordinha, ou se você está pensando que vai ser difícil alcançar. Não, nunca é quando você dá o primeiro passo, né? E decide, né? Mas eu falo isso, eu vejo às vezes gordinha, quando elas se arrumam, põe uma maquiagem, põe uma roupa que valorize. São lindas. São lindas em todas as fases. Em todas as fases, são. Todo mundo tem a sua beleza. E a gente tem que só encontrar para valorizar ela. Eu, por exemplo, sou baixinha, né? Então, eu tenho que saber bem o que eu uso para não parecer menor ainda. Somos, né? Somos baixinhas, elas eu também também. Então, a pessoa acima do peso, ela sempre também tem algo nela que brilha. E a gente tem que encontrar isso, porque se ela encontra, mesmo ela querendo reduzir o peso, concordo, né? Porque a obesidade a gente sabe que é uma doença, não vamos também deixar tudo lindo e maravilhoso. Eu não estou falando disso. Mas eu estou falando de ela se amar nas fases para ela também... continuar se amando no processo do emagrecimento dela para ele ser duradouro. Exatamente. É isso mesmo. Se amar é a receita que não pode faltar, né, dentro desse processo, né, gente? Viu só que bacana? E cada vez que eu encontro a Gisele, eu aprendo um pouquinho mais. E pode ter certeza que se eu comecei a ter um outro tipo de alimentação, eu aprendi muito com ela, de verdade. Assim, super admiro assim, o teu trabalho. E Jamie fala assim, existe uma diferença entre cuidar do corpo em função da aparência? Existe. E a gente tem até que ter esse cuidado. Porque tem pessoas que colocam até a saúde em risco por essa, né? busca e excesso de aparência, né? De estética, vamos dizer assim, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque tudo tem que ter o equilíbrio. Sim. A gente quer, por exemplo, ser magro, mas magro, extremamente magro, deixa de ser saudável. A gente quer treinar, mas treinar em exagero deixa de ser saudável. Então, tudo que coloque nossa saúde em risco, não vale a pena essa aparência, né? Essa aparência perfeita, essa aparência maravilhosa que todo mundo às vezes busca. Até procedimentos a gente hoje vê, né? O exagero, dos procedimentos, o risco que coloca. Isso então, aí que você falou, por sinal, é muito interessante, porque a gente está numa corrida, né? Eu diria... uma obsessão, talvez, não sei, mas uma corrida de precisar ser a mulher perfeita no corpo perfeito, né? E às vezes esquece que você tem um limite também, né, para emagrecer, para não ficar tão abatida, né? Então, às vezes há alguns exageros, gente, vamos tomar cuidado
com os exageros, né? Isso a gente está falando em tudo. O emagrecimento rápido demais. Às vezes o paciente chega agora com o uso de análogo. Gi, eu consigo perder 10 quilos em um mês? Olha, você até consegue. Mas vai ter consequências, né? Sim. Uma boa parte de massa magra vai junto. Então, temos que ter esse cuidado. Será se vale a pena ser tão rápido assim? Dos pacientes que eu acompanho, uns 2 casos chegaram a 10 quilos em um mês. Um de uma mulher e eu acho que uns 2 de homem. Do homem é mais normal que de mulher. Sim. O que me impressionou nela foi que ela teve uma perca muito sutil de massa magra. Mas a gente vê a diferença. Ela treinou sempre, todos os dias. Olha. Ela fez cardio também associado à musculação todos os dias. E seguiu a alimentação certinho, bateu meta de proteína certinho e suplementou certinho. Então, eu falei, praticamente, ela perdeu tanto peso que o percentual de massa magra subiu, porque ela perdeu muito mais em gordura. Em quilo, perdeu um pouco, mas em percentual subiu muito. E o mais interessante dela é que foi com 2,5 de Dizerpatida, do Mounjaro. 2,5 que é a dose mínima. Que é a dose mínima. Olha só. E muitas pessoas, às vezes, pensam que é a dose maior. A dose maior que faz. E não verdade. É a dose. Não. Por isso que tem que ser acompanhado com o profissional, com o médico, ter a parte da nutrição, porque não é a dose. Então, cada paciente vai ter uma dose que ele consiga comer menos, mas não que ele deixe de comer. E que aquele menos tenha qualidade. Olha só. Aí sim, eles têm um emagrecimento maravilhoso. Não colocando em risco. Colocando em risco a saúde, né? Essa aparência aí que todo mundo quer. Ficou bonita, ela continua emagrecendo, que ela precisa ainda. E ela está indo muito bem. Então, eu tenho pacientes que já estão há 6 meses com 2,5, já perderam mais de 20 quilos. E nunca aumentaram a dose. E eles falam, não tem que aumentar a dose. Eu falei, para quê se você continua perdendo peso? Toda vez que você vem aqui, você continua perdendo peso. Olha só, gente. Então, tirar até isso, né, da cabeça deles. E como eu vejo também pacientes que já chegaram lá praticamente sem cabelo, né? Olha só. Porque quando a gente vai fazer o exame, vai fazer a avaliação, a bioimpedância, perderam muita massa muscular. Ou seja, perderam peso, não emagreceram, né? Perderam peso e não emagreceram. Aí fica com essa aparência feia que as pessoas olham e dizem assim, nossa, parecendo um zumbi, aquela pele derretida. Não é. Porque perde massa óssea, perde massa muscular, perde tudo. Perde cabelo, perde tudo, gente, né? Proteína. Proteína é vida. Proteína é vida. Proteína é vida. Gente, olha só. Aí não vale a pena essa aparência, esse magro. Preste atenção em cada detalhe do que a Gisele está explicando, né? Cuidado com essa obsessão de você emagrecer de forma errada. E muito rápida. E muito rápida. Porque eu também tenho visto, né, algumas mulheres que estão ficando assim, tem até uma aparência, né, que você fica até um pouco, tem uma aparência que fica doente, né, nossa, fulano tá, porque tem um limite, não tem, Gisele, que você tem que, olha, você tá ótima, chegando a esse peso, dependendo da sua altura e também do que o paciente às vezes quer, né, de repente você diz que 65 tá ótimo para a pessoa, e aí ela diz, não, eu quero ir para 60, né, olha, 60 você vai, né, equilibrar, né? Vou te dar um exemplo de uma paciente. Ela chegou num percentual de gordura bem baixo. Eu falei, chega. Aqui é teu limite. Sim. Ela, não quero mais. Eu falei, aqui é seu limite. Porque abaixo disso você vai começar a colocar sua saúde em risco. O que começou a acontecer com ela? Eu falei, tá vendo como é o limite? Parou de menstruar.
Ai, Então, gente. isso também acontece. E ela Olha ainda só. não tinha filhos. Eu falei, pare, cuidado, porque senão nem engravidar você vai conseguir. Tá vendo? A gente tem um percentual de gordura que a gente precisa, porque é saudável ter. É saudável ter. Você tem que ter essa reserva. Sim. Né? Então, uma magreza muito extrema não dá. Tanto que as grandes atletas que têm Sim. um percentual de gordura muito baixo, elas não menstruam mais. Olha só. Então, nada vendo? de extremismo. Nada de exageros, viu, gente? Que a gente possa cada vez mais se conscientizar disso, né? Porque estamos vivendo também, né? E vamos entrar aqui um pouquinho na era das canetas, né? Que estão emagrecedoras, né? Que estão fazendo um sucesso, né? Mas tudo, como a Gisele explicou, nós temos que ter um equilíbrio, né? Que você possa procurar uma nutricionista, fazer um plano para você, né, de uma alimentação saudável, e aí ela vai, né, mostrando para você passo a passo, né, de como as coisas devem acontecer. Eu acho que vamos lá, vamos respirar, né? Como eu falei desde o início, essa respiração que muitas vezes a gente esquece nessa loucura do dia a dia. Vamos respirar e vamos fazer o que a nossa nutricionista está pedindo. Vamos devagar, você vai alcançar o seu resultado com equilíbrio, né? E amor próprio. Leveza. Com leveza. Gente, eu quero agradecer aos patrocinadores. Meu muito obrigada, gratidão. A Etreclinic, né? Onde eu faço todo o meu tratamento, super indico, doutora Bruna Braga, excelente. Quero envelhecer com uma qualidade, assim, sem perder a minha identidade, né? Etreclinic, eu quero agradecer também ao Bioma, Amanda, ao Grupo Amanda, obrigada, Beto Pontes, aí pelo carinho de toda a equipe, pela produção, né? Obrigada, Nenito, obrigada pelas borboletas, obrigada, Arteflor, por estar sempre com a gente no podcast, florescendo, né? Nós estamos florescendo junto com vocês. Muito obrigada pelo apoio e confiança no nosso podcast. Tudo com leveza, né? Olha a borboleta. A borboleta passa por né? Ela está ali no casulo, mas ela vai passar por um processo até chegar aquele voo maravilhoso, lindo, que ela sabe a hora que ela vai voar. Então, o mundo pede. Mais do que nunca, a gente está vendo as academias, é outra coisa que eu quero conversar com você. Eu estou vendo as academias estão... Gente, olha só que coisa maravilhosa. Eu que adoro meditação, yoga, enfim. Está todo mundo partindo. Depois, eu diria até que... eu não sei se você é da mesma opinião, né? Mas vamos trocar aqui uma ideia. Depois da Covid, muita coisa mudou, né, Gi? Sim. As pessoas correram mais atrás da saúde, né? Todo mundo começou a se preocupar, todo mundo quis ir para a academia, a maioria, né, procurou comer melhor. Muitos sim, né, sim. Gente? Foi uma época... A gente vê academias também hoje tudo muito cheio, muito cheio, né? Muitas pessoas cuidando, sim, da saúde. E outra coisa que eu reparei muito de um tempo para cá, quer dizer, desde a Covid para cá, reparei que muita água, né? As pessoas estão tomando mais água, estão se vendo a hidratando, importância, gente. Né, da hidratação. A importância da hidratação, né? Todo mundo com as suas garrafinhas coloridas, que eu amo, você não. A maioria dos pacientes que eu atendo falam isso, né? Eles vão no consultório apenas querendo melhorar a alimentação, emagrecer, eles saem de lá dizendo, Gisele, muda a nossa vida. Ela consegue, a gente sai daqui já querendo treinar, querendo beber mais água, querendo dormir melhor, porque eu falo que são várias coisas ao mesmo tempo. Não é único, né? Não é uma coisa isolada para você conseguir manter uma saúde ou conseguir manter um peso saudável. Sim. É um conjunto de coisas. Depende de uma boa noite de sono, depende do teu lado emocional. Depende do teu estilo de vida como um todo, se você pratica exercício físico, se você não pratica. Depende da quantidade de água que você toma. Tudo. Depende de como você mastiga, se tu come rápido, se tu não come rápido. Eu disse ontem, inclusive, alô, produção,
Alô. Depende da saúde intestinal. Eu disse ontem, falando, sabe, com o senhor Rafael Reis, de que vamos comer devagar, mastigar, não é? Que é muito importante. Não é engolir a comida, mastigar a comida, né? Isso. Então todo esse processo, a gente tem que ouvir, que nem eu falei, o paciente, porque muitas vezes isso para ele já é o normal. Tem pessoas que conseguem conviver com dor. Conseguem conviver com dor. E eu falo, mas você vive com enxaqueca o tempo todo? Já é normal. Não, gente, não é. Falo, não é normal. E essa coisa de você se ouvir, que eu falo, gostei muito dessa parte, tu diz, vamos respirar, vamos ser leve. Isso é o quê? Vamos ser presente, né? Vamos ser presente. Eu medito muito, você sabe disso. Sei. Então, há meditação. Há mais de 15 anos que eu faço isso. Para quê? Para aprender a estar presente. Porque quando você está presente, você consegue ouvir. É verdade. Ouvir quem está conversando com você e te ouvir quando você está sozinho. É isso mesmo. Né? Muitas vezes a gente não consegue mais se ouvir. Então, você tem uma dor, passa por ela, você come rápido, não percebe. Você tem uma fome emocional e não sabe que é emocional, acha que apenas está comendo por comer. E não, o que está te levando a comer são apenas teus sentimentos, que você também não está ouvindo e não está tratando da causa. Exatamente isso aí. Pausa para essa parte que eu acho muito importante do que a Gisele está falando e que eu comecei a falar quando eu comecei aqui o podcast, falando exatamente no texto sobre leveza, né, gente? Então, a gente está deixando muitas vezes de se ouvir. A meditação, ela te ensina isso, né? Então, eu queria fazer um podcast diferenciado para o universo feminino, para a gente, né, trocar muitas ideias com essas mulheres guerreiras, né, na verdade. Mas que a gente, mais do que nunca, além de se hidratar, de ter uma alimentação saudável, mas que a gente aprenda a se ouvir. Se permita. Se permita se tornar a ilha e buscar no silêncio a sua respiração, a saber como é que está a tua ansiedade, né? A gente está vivendo num mundo que tem pressa para tudo, né, Gisele? Então, que você aprenda a dar um tempo, a conseguir sentar na sua mesa, degustar de uma forma tranquila a sua comida, né? Que você consiga ouvir o seu filho, brincar com seu filho e não dar simplesmente um celular. Joga aqui rapidinho, que a gente tá correndo tanto, sabe? E a vida passa assim, ó. É rápida, né? A vida é muito rápida. E a gente merece se olhar, né? Se amar. É que nem a Gisele falou aqui. Mas tem as mulheres que são um pouquinho mais gordinhas, mas elas são tão lindas, se arrumam e são vaidosas. Sim, porque todo mundo vive, tem as suas fases, assim como a lua, né? Tem a minguante, tem a cheia, tem a nova. A mulher é cíclica, né? A mulher é cíclica. A mulher é cíclica. Em um mês, ela se transforma em várias. Em várias, né? E fica aí um recadinho muito importante para vocês, que a gente cada vez mais possa ter essa consciência de se amar, de se ouvir, né? Vamos lá, continuando aí de alimentação saudável, que eu também sou paciente da doutora Gisele. Quero dizer que hoje eu me alimento de uma maneira totalmente diferente. Eu não era uma pessoa que gostava muito de legumes nem de saladas, e eu vim aprender a amar salada por causa da doutora Gisele, que chegava lá em casa e fazia cada salada tão linda, tão gostosa, que eu disse, nossa, gente, como é bom, né? Eu vou repetir isso 1000 vezes, né? Então, a gente agora vai falar um pouquinho, Gisele, me diz aí. Academia. Vamos falar um pouquinho de academia, a gente está falando de alimentação saudável. Academia, ela realmente é necessária para emagrecer?
Olha, eu diria que sim. Sou suspeita de falar, né? Não, também. Porque quando você vê a Gisele malhada e ela cuida muito da alimentação. Olha, para vocês terem uma ideia, porque a gente fala academia, gente, mas exercício tu pode fazer em casa também. Pode. Né? Verdade. Na pandemia, eu fiz em casa. Eu não deixei de fazer. E em casa, quando eu falo em casa, é na sala de casa, sem equipamento, só com o corpo. Depois que eu comprei 2 halteres e uma caneleira. Tá vendo? Em casa. E tive ótimos resultados, porque a gente achava que a pandemia ia ser só ali uns meses. Quando foi, a gente foi vendo, não acabava nunca. Falei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa. Que até então eu só corria no condomínio. E o corpo, ele precisa de impacto. Eu estava até vendo isso com uma paciente que ela disse assim, Gi, eu fui na minha ginecologista, e ela perguntou as 50 a mais, tá, Sim, Eveline? 50 a mais, gente, olha aí, por favor. Então, mais mulheres lindas. Aí você vai dizer, ai, Gi, mais essa para nós, Eveline, mais essa para nós. Não, mas as mulheres hoje estão belíssimas. Não, é né? que tudo é fase, Eveline. Então, cada fase entra um tipo de nutriente diferente, às vezes uma alimentação diferente, porque imagina uma fase de menopausa, né? A gente vai ter que mexer com esse metabolismo, a gente vai ter que ajudar esses hormônios. E aí ela disse, você está fazendo caminhada na esteira ou você está correndo? Ela falou, parei de correr porque eu tive um problema no fêmur. Uhum. Ela, mas já tratou já. Aí ela disse assim, então eu preciso que você encontre uma forma de fazer algum exercício de impacto. Se não for corrida, vai tentar encontrar algum de impacto. Para quê? Aí ela, para você não ter osteoporose. Para você manter seus ossos saudáveis, porque você já está começando a ter osteopenia. E eu já tinha mesmo ouvido isso em alguns cursos que eu fiz. Sim. Esse treino que eu fiz em casa, que eu aprendi a fazer, que se chama HIIT, ele é de impacto, né? Você faz com o próprio corpo, então você desce, levanta, pula, agacha. As academias já estão fazendo. Que eu voltei para a academia e já tem aulas. Eu falei, gente, está copiando minhas aulas de casa. Minhas aulas de casa, né? Presta atenção, gente. Então, são muito boas. Se você não for fazer um treino de impacto, ou seja, uma corrida leve, você vai ter que encontrar outro exercício, as mulheres, seus 40, 50 a mais, para evitar a osteoporose. Tá vendo? Então, tudo é direcionado, né? Então, voltando para o exercício, a academia, é para a gente tirar que o conceito não é a academia, é o sedentarismo. Você vai ter que ser ativa de alguma forma. Como hoje a vida moderna te deixa muito tempo parado. É verdade. Tem que ir para academia. Tem que ir para academia. Se você é daquela que pega elevador e não vai na escada, tem que ir para academia. Que às vezes eu digo, gente, na academia tem elevador. Aquele elevador é para uma pessoa com deficiência. Quem está saudável não é para ir para academia de elevador. Exatamente. Já tem que começar a mudar isso. Deixar o carro mais longe para andar mais. Só que a gente não consegue, perigo da cidade, não consegue mais fazer uma caminhada na rua, então tem que ir para academia sim, né? Sim. Só que não vamos pensar que é só a academia, só o exercício, só a atividade física que vai resolver nossos problemas. É um conjunto. Um conjunto, exatamente. A alimentação, que envolve estilo de vida que nós já falamos, água, sono, digestão, microbiota intestinal, o tipo de alimentação para a fase que você está, suplementação e a atividade física. Vamos dizer 80% alimentação, 20% atividade física. Perfeito. Tá? Mas ela precisa, porque ela traz muitos benefícios. Cardiovascular, já diz, né? Cardio. Então, eu preciso de cardio. Já diz. Né? Então, eu preciso fazer algo
ou na esteira, ou na bike, mas vai encontrar o correr, mas vai precisar. E o treino de força, gente, músculo é vida, é longevidade, é independência. O idoso de antigamente, aquele que você olha que não se cuidou, não teve uma alimentação boa, não suplementou, ele envelheceu muito mais do que a gente. Pega lá os anos 70, a mulher de 50. Gente, para tudo. Pega hoje as mulheres Pega uma mulher de 50. hoje de 50, né? Aí, e aqui ainda treina e se alimenta bem. Aí pronto. Aí fechou. Aí ninguém... Não, aí ela escuta, nossa, mas eu achei que você tinha 30, né? E muitas não pode vir com essa história de que é a estética, é porque tem dinheiro, não é, né? Eu pego pessoas que têm apenas um estilo de vida normal, a comidinha normal, e elas são super jovens para a idade delas. Que comida de verdade não é caro. Não, gente, tem que parar com isso, né? Pronto, quer colágeno, faz de pé de galinha, colágeno. Fale de novo. Pra tudo dá jeito. Fale de novo, gente. Comida de verdade. Comida de verdade não é caro. Não é caro, gente. Eu falo que é colágeno, pé de galinha, faz colágeno e muito é barato, né? Para os ossos, faz caldinho de ossos. Para tudo tem jeito, para a gente não gastar tanto. Só tem que saber ser bem orientado e é isso, seguir. Né? E seguir. E ficar linda, e se amar. Né? Muita gente. E hoje, olha, eu estou vendo realmente as mulheres estão arrebentando, né? Estão se cuidando. Olha, eu fiz 50, né? Dezembro. Belíssima. E eu estou há 1 ano na menopausa. Sim. Aí tu vai me perguntar, e aí? E aí que eu não sei o que é menopausa. Não sei. Só sei porque a menstruação não vem há 1 ano. Mas eu não sei nada, absolutamente nada. Uau, insônia, gente. calor, mudança de temperatura, nada, zerinho, nada. Eu só fico acompanhando os exames, lógico, quero fazer reposição para juventude, né? Para ter saúde e tudo, mas não sinto absolutamente nada. Olha que bacana, gente. Isso é o estilo de vida, a alimentação, é o exercício, é um conjunto de coisas. É um conjunto de coisas, né? É a vida que você escolhe para você mesma, né? De uma forma saudável para todas as áreas. Então, você pode ter uma alimentação boa, uma nutricionista, você pode malhar, se não precisar ir para academia, pode fazer em casa, né, Gisele? A gente consegue encontrar algumas técnicas, né? E fazer mágica, assim, consegue. Né? Às vezes a gente que dificulta demais. Eu acho que a gente está acostumado muito a dificultar, a sempre achar que tudo é um problema, quando na verdade não é. Ela deu umas receitas aqui básicas que eu amei. Já vou querer, hein? Já marquei até minha consulta para a semana que vem, gente. Vamos lá, doutora Gisele, conta para mim. Quando a gente fala de equilíbrio, meditação, estilo de vida, né? Qual é a relação entre a paz interior e a saúde física? Olha, paz interior. Olha aí. É você estar bem contigo mesmo na situação que tiver. Porque a gente tem que aprender que, gente, se tu nunca ficou doente, um dia tu vai ficar. A vida, ela não é linear. Não é. Ela tem altos e baixos. E se a gente tiver a bênção de envelhecer, a gente vai passar por todas essas... É isso aí. Altos e baixos. Seja numa doença, seja num problema, seja financeiro, seja emocional, uma perda, né? Nós vamos ter perdas, nós vamos ter ganhos, nós vamos perder alguém que a gente ama. E aí é que a gente tem que encontrar essa presença e entender que nós estamos aqui para evoluir.
Para evoluir, exatamente. E dentro dessa evolução, esses processos fazem parte. E é dentro das dificuldades que a gente evolui. Que a gente evolui, exatamente. E que a gente encontra esse equilíbrio, né? Sim. Então, paz, nós não vamos ter paz o tempo todo. Não. Mas a gente consegue passar com sabedoria e tranquilidade. E saber também se respeitar, que quando a gente sabe, quando está doendo, diz que está doendo. Diz que está doendo, Chora, põe para fora. Né? Quando está pesado, pede ajuda. Sim. Sim. Vamos ser humildes às vezes de dizer... Sim, eu estou precisando de ajuda. Né? Quando você vê que não dá... Por mais que tu ame, aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. Os nãos também existem para você crescer. Exatamente. Então, essa paz que a gente diz interior, você vai ter quando você conseguir passar pelo teu processo de vida, sabendo que você faz o teu melhor em todas as fases. Aí você tem paz. Sabe quando você não tem paz? Quando você mesmo vê que você não aceita tuas falhas, você quer ser perfeito, você não aceita a falha do outro, você não se coloca no lugar do outro. Então, quando algo está errado, a tua paz vai embora. E quando você entende, ela não vai. Você se diz assim, opa, tá tudo bem. Tá tudo bem. Isso. Não dá para resolver agora, a gente resolve depois. Não tem um problema que o tempo não resolva. É verdade. É verdade. Não tem o tempo é o melhor remédio para tudo. É isso que ela falou. Nós somos, né, seres humanos. E nós passamos por perdas, é isso aí. Né? A hora de dizer não, que muitas vezes o filho precisa, o marido precisa, a vida precisa, a amiga precisa, enfim. É que muitas vezes a gente, né, para não... acaba doendo muito em você, né? Mas você precisa entender que o não, às vezes, é muito necessário e faz o outro crescer. Eu tive até uma experiência há pouco tempo, exatamente de uma fase, né, de uma situação que aconteceu e de que, de repente, você se vê despedindo, mas o filho foi morar em outro lugar, etc. e tal. E aí, eu me vi assim, né? Eu sou uma mãe que sempre, aliás, a maternidade... me realizou muito, né? Me ensina muito, os meus filhos me ensinam muito. Eu aprendo demais com eles, com meus netos também hoje. Você vai, como você disse, a vida é uma evolução, né? Uma evolução espiritual. A gente tem que estar bem, essa paz tem que estar fisicamente, mentalmente, espiritualmente, né? E aí, de repente, às vezes a gente é tão egoísta que a gente não deixa, né, o filho caminhar. Né? A gente quer ter ele pertinho, né? E de repente eu me vi chorando horrores no aeroporto, né? Quando ele abraçou, e tá tudo bem, mãe. Ele precisa, cada um escolhe o seu caminho, né, Gisele? E aí, ele é um atleta, né, que joga muito tênis, né, faz maratona e tudo. Mas todos nós, a vida é feita de escolhas. E se eu amo, eu preciso deixar ele livre para voar. Né? Se eu amo, se eu falo de leveza, eu preciso amar com leveza e mostrando a ele que ele vai ser feliz no caminho que ele escolheu. Porque eu escolhi, o pai escolheu, a irmã, cada um tem o seu, então chegou a hora dele. E aí, de repente, você se vê assim, gente, eu estou chorando por quê? Ele foi ali para outro estado, ser feliz. Se um filho está feliz, né, a gente está feliz também. Se uma mãe está feliz, a gente também está. Né? Uma irmã... a gente também fica feliz. Então, é deixar de ser, de carregar um peso, é como ela disse, se você está se sentindo angustiada, chora. Eu chorei muito, me fez muito bem. Depois eu fui até comprar plantas, mas eu chorei e fui me alimentar um pouco das plantas, porque eu adoro, né? Mas chore, não tenha vergonha disso. Precisar de ajuda, principalmente numa era que estamos vivendo muita ansiedade, procure um psicólogo para conversar um pouquinho. Às vezes não é com a pessoa que está na sua casa, às vezes é mesmo com a sua psicóloga que está no consultório e vai te mostrar um leque de opções para que você possa sair desse momento angustiante, né? E é isso. É igual todo mundo pensa assim que sabe comer. Pois é. Né?
Eu sei. Eu vou na nutricionista, mas eu já sei o que comer. Aí quando eu saio de lá, meu Deus, não pensei que eu não sabia comer. Psicólogo é a mesma coisa. Acha que vai lá só ter uma conversinha. Não é. Nossa, ele vai te dar, ele vai te ouvir, ele vai te ensinar tantas técnicas. Veline, eu tive síndrome do pânico, por isso que eu hoje medito, né? E o que me salvou foi a técnica que meu psicólogo me orientou na época. Olha que bacana. Técnica de respiração. É verdade. Para me tirar da crise. Nenhum profissional que eu ia, porque psicólogo, né, tem linhas, né? Sim. Eu fui em 2, nenhum me tirava da crise. E quando a crise vinha, eu ia para o pronto-socorro. Sim. Porque a síndrome do pânico é horrível. É horrível. Eu tive também. Horrível. E numa dessas que eu entrei, a psicóloga sentou e eu disse assim, por favor, não anote nada, porque eu já estava por aqui, daquele livrinho na minha frente. Sim. Eu disse, só me ajuda a melhorar. Eu tô com uma pressão no peito. Isso eu não consigo. Eu não sabia mais para onde ir. E ela me deitou no divã e disse, você consegue deitar? Eu, sim. Ela me deitou, pegou um livro, colocou na minha barriga e disse assim, eu quero que você respire pela barriga, que é pelo diafragma. Diafragma, exatamente. E eu percebi ali que eu não respirava pela barriga. A síndrome do pânico faz aquele aperto. Aperto, parece que você está infartando, né? Que muita gente, inclusive, vai para o hospital com essa sensação e o médico chega lá e diz o seguinte, o que você tem? Teve algum aborrecimento? Quer chorar? Está passando alguma fase difícil? Porque o que você está tendo é uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, e você não está infartando, calma, né? E é exatamente isso. E a sensação é de infarto. A sensação é. É de infarto. E eu era nova, eu tinha 19 anos, foi aí também que eu comecei a malhar. Sim, tá? sim. E foi por uma perda muito lá atrás. E veio surgir anos depois a síndrome do pânico. Enfim. E ela me tirou da crise ali. Sim. Ela foi me ensinando a técnica de respirar e quando eu me dei, aquilo tinha passado. Só faltei beijar os pés daquela moça. Ela virou uma grande amiga, hoje ela não mora mais aqui. E foi quando eu fui meditar, porque a técnica da meditação é respirar. Exatamente. E não paro até hoje. É isso. Gente, olha só que conversa gostosa com a doutora Gisele. Eu também passei por uma síndrome do pânico. Quem nunca, né? Quem nunca perdeu, sofreu, chorou, sentiu dor, né? Cuidado quando a gente fala muito em empatia, mas a gente não vive a empatia nas nossas atitudes, né? Vamos entender melhor a vida do outro. Isso é leveza, né? E eu também tive síndrome do pânico, minha psicóloga me ajudou muito. E a gente aprende a respirar, a gente aprende a se ouvir. E é muito importante na minha vida, porque até hoje eu estou com a Sandra e não largo. São os anjinhos que aparecem na vida da gente, né, doutora Gisele? E agora, eu vou fazer uma pergunta, leve como essa borboleta que foi na sua direção. O que é ser leve para Gisele? É exatamente o que nós conversamos aqui, né? Que em todo o processo, eu vou puxar para a minha área, o processo, por exemplo, do emagrecimento. Sim. Se você não for leve no processo, você não aguenta chegar no final. Não. Você tem que aprender que vai ter momentos que você vai emagrecer, vai ter momentos que você vai ganhar peso. Sim. E tá tudo bem, só não é desistir, é continuar. É você aprender que tudo na vida é constância. E levar isso como estilo de vida. Tá? Para tudo na nossa vida. Então, para a gente ser leve, mulheres, nessa vida que já é cheia de cobranças, a gente tem que dar conta de tudo. Se permita também descansar, dizer não, baixar um pouco o ritmo se está pesado demais. Sim. A gente não precisa carregar tudo sozinho.
Não. Né? Então, hoje a gente tem que nem você disse, tem que ser magra, tem que ser bonita, tem que ser alta, mentira, tô brincando. Tem que ser tudo. Tem que ser boa mãe, tem que ser esposa, tem que ser profissional, tudo. Não dá, gente. A gente não consegue ser perfeita em tudo. O importante é ser verdadeira. Verdadeira e constante. Exatamente. Né? Exatamente. Não pare. Tudo aquilo que você faz com amor e que você continua fazendo vai dar certo no final. Então, pegue leve com você. Pegue leve. Pode ser leve com Eve Leão. Isso mesmo. Verdade, gente. Bem, eu queria agradecer, chegou, né? Que pena, porque assim, o bate-papo aqui está muito gostoso, né? Espero que vocês tenham escutado, assim, dicas muito importantes da doutora Gisele, que é uma nutricionista muito conhecida aqui na cidade de Manaus. E ela é um ser humano incrível. Pense num ser humano de luz, né? Não só uma grande profissional, mas um grande ser humano. Queria te agradecer pelo carinho de você estar aqui comigo hoje, né? E a gente vai terminando o Pode Ser Leve. Queria dizer para vocês que se permitam, criem laços, aprendam no meio da caminhada, em vez de bater o desespero, quando você olhar o caminho à frente, se permita a entender que nesse caminho você vai poder encontrar pedras, mas também vai encontrar flores, e que você crie pontes, muitas pontes, para você caminhar de uma forma leve, se permitindo, se amando, fazendo bem sem olhar a quem. E é isso. Eu deixo um beijo muito carinhoso a todos vocês.